A paz do Senhor, meus irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Marco Antônio Lana, sou teólogo, especializado em Bíblia. Vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus eterno, pessoal e ativo na criação, na revelação e na salvação. Provas bíblicas de que ele é uma pessoa e não uma força. O Espírito Santo, ele fala, Atos capítulo 13, verso 2, o Espírito disse. Ele ensina, ele vos ensinará todas as coisas, João capítulo 14, versículo 26. Ele se entristece, não entristeçais o Espírito Santo, Efésios capítulo 4, versículo 30. Ele tem vontade, distribui a cada um como quer, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Prova que o Espírito Santo é Deus. É chamado de Espírito de Deus. Gênesis 1, 2, Atos 5, versículo 3 e 4. Ele é eterno. Hebreus 9, 14. Ele é onipresente. Salmo 139, 7. Participa da criação. Gênesis capítulo 1, verso 2. Inspira as Escrituras. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. O Espírito Santo é Deus, é pessoa, é santo e atua hoje na vida dos salvos. Quem pode ter o Espírito Santo? A resposta bíblica e direta. Todo aquele que crê verdadeiramente em Jesus e nasce de novo. Então nós temos que crer em Jesus Cristo e nascer de novo. E como é que nós nascemos de novo? Através do batismo. Fundamento bíblico. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, versículo 9. Arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Deus o concede a todos os que obedecem. Crer e arrepender-se. Atos capítulo 5, versículo 32. Quem recebe? Judeus, gentios, homens e mulheres, escravos ou livres, qualquer pessoa que creia em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 13. Então, quem recebe? Qualquer pessoa que crê em Cristo. E tem que nascer de novo, né, meus irmãos? E quem não recebe? Quem não nasceu de novo, ou seja, não foi batizado, quem vive na prática deliberada do pecado, quem rejeita Cristo. O Espírito Santo pode sair de uma pessoa? Como isso seria possível? Resposta equilibrada bíblica. Depende de qual aliança estamos falando. Se estamos falando do Antigo Testamento, sim, ele podia sair. O Espírito vinha sobre pessoas para funções específicas e depois podia se retirar. Exemplo, Saul, o Espírito do Senhor se retirou dele. 1 Samuel 16:14. Sansão, ele não sabia que o Espírito já tinha se retirado. Juiz, capítulo 16, versículo 20. Davi, temendo isso, orou: não retireis de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, versículo 11. Por quê? Porque no Antigo Testamento o Espírito não habitava permanentemente. Mas no Novo Testamento, não. No sentido de perder a salvação instantaneamente. Então, no Novo Testamento, não no sentido de perder a salvação instantaneamente. Jesus promete que o Espírito habita para sempre nos nascidos de novo, ou seja, nos batizados. Ele estará para sempre convosco, fostes selados com o Espírito Santo. Então, ele estará para sempre conosco, de acordo com João capítulo 14, versículo 16. Fostes selados com o Espírito Santo, Efésios capítulo 1, versículo 13. Mas atenção, há duas distinções importantes. Ele não sai do sentido de abandonar definitivamente. O Espírito não abandona um filho de Deus, nascido de novo, mas ele pode ser entristecido, Efésios 4,
30. Extinguido, apagado, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. E resistido, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. O que isso significa? A pessoa continua salva, mas perde sensibilidade, direção, poder, gozo e intimidade com Deus. Existe algum relato bíblico que o Espírito Santo saiu de alguma pessoa? Aqui volta no capítulo, na pergunta 3, né? Sim, no Antigo Testamento, aliança antiga, Saul, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, 1 Samuel 16,14. Sansão, o Espírito deixou quando ele quebrou o seu voto, Juízes 16:20. Davi teme que acontece com ele, Salmo 51:11. No Novo Testamento, aliança atual, não há relato de alguém regenerado que tenha perdido o Espírito Santo. O que há é pessoas que nunca tiveram o Espírito, como Judas e como Simão o Mago. Pessoas que apagaram a ação do Espírito, mas ele não saiu deles. Pessoas que foram disciplinadas por Deus, mas não abandonadas. Então, fazer um resumo aqui, rapidinho aqui. Quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade, Deus eterno. Quem pode receber? Todos aqueles que crê e nasce de novo. Ele pode sair de alguém? No Antigo Testamento, sim. Do Novo Testamento, não abandona os selados, mas pode ser apagado ou entristecido. Há relatos de saída? Sim. No Antigo Testamento. Saul e Sansão. Todos no Antigo Testamento. No Novo Testamento não há relato que o Espírito Santo abandonou um selado. Ok, meus irmãos? Fiquem na paz.